Bom, pessoal, no nosso último encontro, a gente estava falando para vocês aí sobre o Brasil, né, na sua participação nas instituições, né, e tudo mais. E eu tinha pedido para vocês exercícios 52 e caderno de atividades, certo? Nós vamos fazer a correção, nós vamos começar na página 52, e aí vocês já deixem o caderno de atividades aí pertinho para a gente também já partir para corrigi-lo, tá bom? Deixa eu pôr aqui para a gente poder compartilhar. Tá compartilhando com vocês? Sim, prof. Então, observe o gráfico a seguir. Exportações brasileiras de 2000 a 2016 em bilhões de dólares. Então, a gente tem aqui 56 bilhões, 60, 60,9, 80,9, não enxergo, 80,9, e aí vai subindo, 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 e em 2008 ele chega em 209 bilhões, e aí em 2009 ele cai para 159 bilhões. Depois ele volta a subir, né, até mais ou menos 2012, e aí ele apresenta uma queda, né, um desnível aí. Pesquise e anote qual foi a principal razão pela queda nas exportações entre 2008 e 2009. Alguém chegou a fazer esses exercícios? A crise econômica mundial iniciada nos Estados Unidos. Perfeito. Então, em 2008, né, o mundo entra numa crise econômica internacional, e essa crise, ela começa nos Estados Unidos, como a Giovana coloca, e ela vai se espalhar para o mundo. E aí, países como o Brasil, que são vendedores, né, se eles vendem produtos, as pessoas só compram, os países só compram quando tem dinheiro. Quando você está numa crise, fatalmente, desemprego, doença, enfim, algum tipo de crise faz com que você reduza suas compras, e com os países não é diferente, tá? Então, a crise econômica mundial de 2008 fez com que houvesse uma redução nessas exportações. A participação brasileira em organizações internacionais pode ser vantajosa? Por quê? Ela pode ser vantajosa, sim ou não? Então, a participação na ONU, no FMI, na OMC, no Banco Mundial, entre tantas outras organizações que existem, sim, elas são muito vantajosas. Por que elas são vantajosas? Porque ela faz com que o país seja bem visto, ela faz com que esse país que participa de todas essas organizações seja um país confiável para investimentos. Então, é vantajoso porque atrai investimentos, atrai confiança no mercado. Então, é só vantagem, tá? Obviamente que não é participar de qualquer jeito, né? Participar de maneira decente, agindo corretamente, com cuidado, com ressalvas, né? Tem tudo isso, mas é vantajoso sim. Próxima. Observe na página 4 do seu material de apoio o gráfico de exportações do produto brasileiro de 1996 a 2016. Então, quando a gente observa aqui esse gráfico, né, a gente tem aqui os produtos que a gente mais exportou, né, em 20 anos aí, né, em 95 a 2016. Então, a gente tem, né, o verdinho, têxteis e móveis, aí vem em laranja, né, que cor que é essa, sei lá, vegetais, então, a gente tem vegetais, gêneros alimentícios e madeira em volume maior. Depois a gente tem aqui, né, esse rosé, sei lá que cor que é essa, são os minerais. Aqui nesse rosinha aqui, a gente tem os metais. No lilás, a gente tem os químicos. No azul, roxo, que cor que é essa, sei lá. No roxo, a gente tem veículos de transporte.
No azul a gente tem máquinas, no azul piscina a gente tem eletrônicos e no azul marinho a gente tem outros. Então aqui a gente pode perceber que quais são os produtos que o Brasil, ou qual o tipo de produto que o Brasil mais exporta. Então, a gente pode perceber que são os vegetais, gêneros alimentícios e madeira, tá? Então, vamos lá. Qual categoria de produtos mais expandiu sua participação nas exportações no país no período considerado? Então, aqui vocês vão colocar que foram os vegetais, gêneros alimentícios e madeira. Após 2008, quando uma crise mundial impactou todas as categorias de produtos exportados brasileiros, o que aconteceu com as exportações de minerais? Então, vamos voltar lá para a gente ver o que aconteceu com as exportações de minerais. Então, 2008, exportações de minerais, estava aqui. Aí ela apresentou uma queda e ela vai apresentar um crescimento em V. Significa que é um crescimento vertiginoso, é um bom crescimento rápido, tá? E nos anos seguintes ela vem apresentando aí, infelizmente, uma leve queda. E aí depois, né, de 2014, voltam a cair novamente. Então é isso que vocês vão responder, tá? Houve uma queda nas exportações em 2009, depois até 2011 há uma elevação, né, uma expansão dessa exportação, e em seguida ela vem apresentando queda. Precisa pôr no chat, gente, a resposta? Não, prof. Não. Então tá bom. Observe na página 4 do seu material de apoio os gráficos das importações dos produtos brasileiros de 96 a 2016 e responda. Quais as principais diferenças em relação ao gráfico anterior e como essas diferenças impactam na balança comercial do país? Então, vamos analisar novamente o gráfico lá da página 4. Então, a gente tem aqui, então, o que o Brasil mais compra de outros países, né? O que a gente mais importa. Então, observando aqui, ó, a gente importa bastante... A gente importa bastante, vamos lá. O que cor que é isso aqui? Transformação mineral... Minerais... Aí depois tem esse aqui que é um pouco menos, que são os metais. É esse aqui, ó, em grande parte, que é o maior de todos. Químicos e plásticos. Depois a gente tem esse azul aqui, que são máquinas. Aqui a gente tem os eletrônicos. Então, observando esse gráfico aqui, quais são as principais diferenças em relação o que nós mais exportamos e o que nós mais importamos? Essa é a diferença básica. Que tipo de produtos a gente vende e que tipo de produtos a gente compra? Alguém fez? Então, ó, quando a gente fala quais são as principais diferenças em relação ao gráfico anterior, as principais diferenças é que a gente exporta produtos de matéria-prima, chamados de commodities, que não têm valor agregado. E o que a gente mais vai importar, o que a gente mais vai comprar, são produtos já industrializados, manufaturados, e que, portanto, possuem maior valor agregado. Deu para entender? Sim, prof. Como essas diferenças impactam a balança comercial do país? Ela vai impactar no custo, né? O que custa mais caro? A matéria-prima ou o produto manufaturado? O produto manufaturado. Então, como o Brasil, né, ele vende commodities, matéria-prima,
com baixo valor agregado, para ele ganhar mais dinheiro, ele precisa vender muito volume, tá? Se por acaso o Brasil vendesse produtos eletrônicos, por exemplo, máquinas, equipamentos, material de hospital, por exemplo, né? Se a gente vendesse isso, químicas, medicamento, esses produtos, eles custam mais caro. Então, você exporta menos quantidade, mas você ganha mais em valor, tá? E o Brasil faz o inverso. O Brasil, ele exporta, para ele ganhar mais valor, ele precisa exportar toneladas, milhões de toneladas de coisas para ele ganhar dinheiro, tá bom? Então, isso faz com que a nossa balança comercial, ela seja impactada negativamente. Então, apesar da gente ver, né, em aspectos aqui que a gente mostra para vocês, né, da balança comercial do Brasil, apesar da gente perceber, né, que ela tem um superávit de 55 bilhões, né, ou seja, está exportando muito, né, está gerando uma boa diferença entre exportações e o que a gente importa, mas a gente precisa exportar numa quantidade de produtos muito, muito maior para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Do contrário, ficaríamos a ver navios. Bom, 7º ano. Feito essas correções, nós vamos agora para o caderno de atividades, tá? Então, vocês, por favor, vão abrir lá na página 21 para que a gente inicie esse processo. Pronto? Podemos? Sim, prof. Leia o texto a seguir. Deixa eu ver o texto a seguir, a gente aumenta para poder enxergar, não tá fácil. Uma das características mais marcantes no mundo contemporâneo é a conectividade. Assim como as pessoas se relacionam de forma instantânea com as mais diversas regiões do mundo, as relações internacionais, como no comércio e na política, cada vez mais exigem que os países estejam interconectados entre si. A essa conexão, a gente dá o nome de globalização, tá? O que é essa globalização? Significa que todos os países do mundo, eles estão mais integrados por conta de desenvolvimento tecnológico. Então, todos os países do mundo, em maior ou em menor escala, eles vão possuir acesso à internet. Obviamente que os países que mais têm tecnologia, que mais têm acesso à internet, que têm os meios de transportes mais bem preparados, né, com melhor infraestrutura, são os países desenvolvidos, tá? Então, na corrida comercial, na corrida das economias, os países que apresentam mais tecnologia, mais desenvolvimento, que são mais bem preparados em termos de infraestrutura, eles saem à frente, tá? Os países menos favorecidos, fatalmente, vão sempre ficar um passo atrás nesse processo de desenvolvimento econômico. Contudo, em geral, por razões políticas ou por baixo desenvolvimento econômico, alguns países têm mais dificuldade em suas relações internacionais com os outros. A respeito desse tema, realize uma pesquisa e faça o que se pede. Cite um país cuja população não tem acesso à internet ou com acesso muito controlado e que também apresente problemas em suas relações políticas externas e justifique por que isso ocorre. Alguém chegou a fazer isso aqui? A Coreia do Norte. A Coreia do Norte, muito bom. Então, um país é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela tem acesso à internet, tá? Só que lá é uma ditadura. E aí, o que vai acontecer? O governo de lá é quem vai controlar o acesso às informações que chegam para as pessoas. Então, elas não têm acesso a acessar qualquer site, por exemplo. São só aqueles que o governo libera a sua vinculação. Os programas de TV, para vocês terem ideia, também são controlados pelo governo.
Tudo é controlado. O governo só deixa passar aquilo que é interessante para ele. A Coreia do Norte é um país fechado com relação aos outros países, né? Durante o governo Donald Trump, houveram algumas ações de aproximação entre os Estados Unidos e esse ditador, com o fim de conter algumas tensões que existem entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Esse é um tema que a gente vai trabalhar no 9º ano, tá? Mas, em virtude de processos históricos, de processos de guerras, de separação, de invasões, né, de outros países dentro das Coreias, elas foram separadas. E hoje essas duas Coreias, elas vivem uma relação de muita instabilidade, né? É uma fronteira com muita segurança. Então, os norte-coreanos, por exemplo, eles não podem sair do seu país, eles não podem cruzar a fronteira com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul não pode usar o espaço aéreo da Coreia do Norte. Então, por exemplo, se a Coreia do Sul quiser mandar alguma coisa para a China, para a Rússia, ela tem que ir pelo mar, ela não pode passar por dentro do continente. Então, existem muitos desafios ali para tentar manter a paz nessa região. Então, a Coreia do Norte, ela é um país fechado, é um país que tem um isolamento econômico, um isolamento político, ela não é uma democracia e as pessoas têm acesso restrito a essa internet, porque ali é um regime ditatorial, tá? Muito bem para quem fez. Cite um país que há algumas décadas sofre consequências de um embargo econômico, ou seja, em que as relações comerciais são restritas ou limitadas, dificultando o desenvolvimento do país ou o bem-estar da população. Justifique o contexto histórico em que esse embargo se impôs. Alguém chegou a fazer essa? A Cuba. Cuba, muito bem. Você quer falar para a gente o que você respondeu, além de Cuba? A Cuba sofre embargo econômico desde a década de 60. As pessoas não têm acesso a vários produtos e o país é comunista. Isso mesmo. Então, Cuba é um país aqui da América Central, né? É um país insular, é uma ilha. E Cuba está a cerca de 150 quilômetros de Miami, está bem pertinho, né? Ali dos Estados Unidos. Os norte-americanos, eles usavam Cuba, lá na década de 60, como um quintal, né? Ou seja, eles só faziam festa em Cuba. Cuba era um lugar que os norte-americanos iam para jogar, para praticar prostituição, para usar drogas, para bebida alcoólica. Nessa época, Cuba era governada por um presidente chamado Fulgêncio Batista. E Fulgêncio Batista, ele tinha um estilo de governo oligárquico, né? O que é isso? As pessoas que estão próximas ao governo, elas têm vantagens, né? Então, as empresas, as elites que estão ali circulando próximo ao governo, elas são melhores de vida, elas têm as melhores escolas, elas têm os melhores acessos. E a massa da população de Cuba vivia na penumbra, vivia na mais absoluta pobreza, vivia em condições muito difíceis e começa a levantar um grupo de rebeldes ou de revolucionários, aí vai de acordo com a visão de vocês, que eles falam assim, mano, não dá para ficar nessa situação. Como é que vai ficar Cuba aqui sendo usada pelos Estados Unidos do jeito que é? Os Estados Unidos vêm aqui, faz o que quer e tá tudo certo. Aí teve um cara falando, não, a gente vai se rebelar, a gente vai criar uma revolução, a gente vai tirar esse Fulgêncio Batista do poder. Um desses caras era um tal de Fidel Castro e o outro era um outro chamado Che Guevara, né? A Che Guevara ainda não estava nessa leva. Aí o Fidel, né, junto com uma galera, se reuniu e começou a fazer, né, algumas manifestações para tentar derrubar Fulgêncio Batista do poder. Só que tem sempre um traíra no meio da história. Esse traíra foi lá e, X9 pro Fulgêncio, que fez lá uma represália e prendeu o Fidel Castro, mandou o Fidel para o México. Falou, mano, eu não te quero aqui, vai para o México que você é trairão. Aí no México, o Fidel Castro encontra na prisão
o Che Guevara. Che Guevara é um médico argentino, revolucionário e tal, não sei o quê, e os dois começam a se organizar, falar, mano, a gente tem que tirar Fulgêncio Batista do poder, porque ele, mano, aceita tudo que os Estados Unidos quer, esse país imperialista, não sei o quê. E o Fidel, né, e o Che, eles simpatizavam lá com os meninos da União Soviética, né, que era um regime socialista, era um regime que era baseado no bem-estar social, que o Estado era grande, que havia pleno emprego, saúde e educação era para todo mundo. E o Fulgêncio, que estava em Cuba, ele era simpatizante do capitalismo americano, né? Propriedade privada, escolas que, se você quer uma escola melhor, Estado não tem que te fornecer escolas, você tem que pagar. Educação, você tem que pagar, tudo você tinha que pagar. E aí, né, os caras começam então a confabular de novo uma rebelião, uma revolução, e aí dá certo. Em 1958, 59, alguma coisa assim, dá certo essa revolução. Eles são soltos lá, né, no México, eles voltam para Cuba e eles fazem essa revolução e derrubam do poder o Fulgêncio. O Fulgêncio fugiu. Ninguém sabe até hoje para onde o Fulgêncio foi. O fato é que nessa revolução mais de 25 mil cubanos foram mortos, principalmente os cubanos que eram simpatizantes do modelo americano. E aí, Cuba vai sofrer uma revolução e ela vai implantar ali um modelo que a gente chama de socialista, que era opor, né, totalmente oposto ao modelo capitalista. E aí os Estados Unidos não gostam, falam, não gostei do que vocês fizeram, e por conta dessa aproximação com a União Soviética, Estados Unidos, que sou inimigo da União Soviética, porque a gente está vivendo um período da Guerra Fria, eu vou sabotar vocês, vocês não vão mais poder vender e comprar de qualquer país, tá? Vocês vão ser restritos a negociar com a União Soviética. E aí os Estados Unidos viram para os amigos dele e falam assim, quem conversar com Cuba eu fico de mal. Se você for fazer negócio com Cuba, eu não faço mais negócio com você. E pronto, acabou. E aí, isso é chamado então de embargo econômico, né? Os Estados Unidos ele vai proibir com que países façam relações econômicas com Cuba, e Cuba vai ficar filiada, vai ficar lá fazendo parte do modelo socialista. Cuba vai receber ajuda da União Soviética e tal, não sei o quê. Só que nem tudo são flores, o regime socialista entra em declínio, a União Soviética vai se fragmentar, vai se tornar Rússia e vai deixar de mandar dinheiro para Cuba. E aí Cuba mergulha numa crise econômica sem precedentes. E hoje Cuba é um país que ainda sofre com vários bloqueios econômicos colocados, impostos pelos Estados Unidos. Durante o governo de Barack Obama, houve uma aproximação com o intermédio do Papa... Como é o nome do Papa que está aí, gente? Francisco é Bento? Não lembro. Francisco, né? Aí o Papa Francisco foi lá e fez uma frente para os dois baterem um papo e tal, que agora não é mais Fidel Castro, Fidel morreu, aí ele passou o poder por mão. Cuba é uma ditadura também. E aí, quando entrou o Donald Trump, o processo foi bloqueado de novo, houve pouco avanço nesse processo de aproximação e de abertura econômica dos Estados Unidos com relação a Cuba. Então, né, o contexto histórico, né, que a gente precisa lembrar é que o mundo ele era bipolar, né? A gente diz que o mundo era bipolar. Um lado do mundo era capitalista, outro lado do mundo era socialista. E o nome desse período na história é chamado de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Haviam dois países principais, Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos defendia o capitalismo e a União Soviética defendia o socialismo. Esses dois países, durante esse período de Guerra Fria, que é chamado de Guerra Fria,
justamente porque esses dois países não entraram em confronto direto, né? Eles tinham ali uma corrida armamentista, eles tinham uma corrida espacial, mas eles não disputaram diretamente entre si, não confrontaram. Eles foram fatalmente aí, né, indiretamente influenciadores de conflitos em vários outros lugares, mas esses dois diretamente não. Então, o contexto histórico era a Guerra Fria, e o país que sofre esse bloqueio é Cuba, né? Um bloqueio econômico que fez com que Cuba parasse no tempo. Viajar a Cuba é uma viagem muito interessante, porque a gente está em pleno ano 2020 e os carros de Cuba ainda são da década de 50. Os eletrodomésticos de Cuba ainda são da década de 50. Grande parte da economia cubana hoje vai ser levada justamente pelos cubanos que fugiram para os Estados Unidos, tá? Cuba, você também não tem acesso à internet fácil, são só os hotéis internacionais que você consegue acessar. Você não tem liberdade de expressão, né? Qualquer pessoa que se expressar contra a forma de governo, ela é perseguida, ela é presa. As pessoas, elas não podem viajar livremente de Cuba para qualquer outro lugar, elas precisam de uma autorização do governo. Por conta disso, né, quando a gente tem Olimpíadas, por exemplo, é comum que haja uma fiscalização muito grande com relação aos atletas cubanos, né, porque eles são muito mais fáceis de fugir, né, de não querer voltar para o país. Entre outras coisas que a gente vai comentar mais com vocês no ano que vem. Então, Cuba é um país aí que a gente pode colocar como embargo econômico. Muito bom. 2. A integração de um país no comércio mundial está fortemente relacionada com o seu desenvolvimento no sistema de transporte e comunicação. Isso aqui a gente chama de globalização, tá? A imagem a seguir representa intensidade de conexões de internet. Quanto mais vermelha a coloração, maior é a conexão, é a quantidade de conexão. Então, aqui a gente tem um planisfério. Se nós dobrarmos esse planisfério ou pegarmos, né, a linha do Equador, que vai passar mais ou menos aqui, ó, nessa região, a gente vai dizer que o hemisfério sul apresenta menos conexão, o hemisfério norte mais conexão. No hemisfério sul é onde nós temos a concentração de países em desenvolvimento ou países emergentes, né? No hemisfério norte, nós vamos ter uma concentração maior de países desenvolvidos, né? Então, aqui a gente tem o G7, por exemplo. Quem é G7? É o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Quem são esses caras? Estados Unidos, o Canadá. Aqui no sul do Canadá, a gente tem uma concentração grande em relação ao norte, porque o norte do Canadá é mais frio, né? Tudo é mais extremo lá, então é mais difícil você ter ocupação humana aqui. Então as pessoas ficam concentradas mais ao sul. Então, Estados Unidos, o Canadá, aqui a gente tem o continente europeu, né? Que é um continente rico, um continente desenvolvido. A maior parte dos países tem nível de mais de 90% de acesso à internet. Aqui a gente tem o Japão. Então, se nós considerarmos, né, os países do hemisfério norte são os países mais conectados, são os países mais desenvolvidos. A respeito da imagem, do que a imagem exibe, responda: o que explica tanta diferença de acesso à internet pelo mundo? Então, o que explica é principalmente as diferenças de desenvolvimento socioeconômico. Países mais desenvolvidos é igual a mais acesso à internet. Que regiões do mundo apresentam maior intensidade de conexão à internet? Então, vocês podem colocar os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, o Japão, como eu já falei. Que regiões do mundo apresentam baixa intensidade de conexão à internet? Então, a gente pode falar a África,
a gente pode falar o continente sul, central, América Central e Sul-Americana, a gente pode falar a Ásia, né? São regiões aí que apresentam baixa conexão. Oi, Arthur, obrigada pelo retorno. Você pode, por favor, divulgar na tua sala, na verdade lá no grupo dos intermediários, como verificar as notas, enfim, você sabe como fazer essa propaganda, porque algumas pessoas ainda não sabem, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada pela ajuda, um beijo. Ok, até aqui, oitavo? Ok, prof. Como se distribui espacialmente o acesso à internet no território brasileiro? Então, se nós pegarmos aqui o Brasil, todo o território brasileiro tem acesso à internet de maneira igual? Não. Então, se nós observarmos, né, a gente vai perceber que nas áreas, né, do norte, do centro-oeste, do nordeste brasileiro, é onde a gente tem menos pessoas com acesso à internet. No sudeste e no sul, essa concentração ela é muito notória. Então, a gente pode dizer, num primeiro momento, que a distribuição ela é desigual, ela é irregular. Você tem concentração nas regiões sul e sudeste, nas outras áreas você tem menos acesso. Sul e Sudeste, lembrando, são as áreas do Brasil que apresentam mais desenvolvimento. O norte do Brasil, a gente tem uma grande área de floresta, né? Então você tem baixa ocupação. As outras regiões você também tem menos pessoas, né? Então tudo isso contribui para que haja aí uma desigualdade nessa distribuição da internet, tá? Ela está muito ligada aqui no Brasil às questões de densidade demográfica. Os lugares onde você tem mais pessoas são os que, coincidentemente, são os mais desenvolvidos e, fatalmente, são onde as pessoas utilizam mais internet. Analise os mapas dos principais destinos de exportação e os principais países de origem das nossas importações de 2013 e 2013. Então, a gente está exportando para os Estados Unidos, bastante para a Ásia, bastante para a Europa, pouco para o Oriente Médio, pouco para a África e bastante aqui para a América do Sul, especialmente a Argentina. De quem a gente mais compra, de quem a gente mais importa? Um pouco dos Estados Unidos, um pouco mais da Europa, um pouco mais da Ásia, muito menos do Oriente Médio, um pouco menos da África do Sul, um pouco menos da região da América do Sul. Em relação ao que é apresentado nesses mapas, responda. Até o início da década de 90, Estados Unidos e Europa se destacavam em relação às outras regiões como os principais parceiros comerciais do Brasil. Tal cenário se manteve ou mudou no período de 2000 a 2013? Justifique. Olhando aqui esse mapa, vocês entendem que Estados Unidos e Europa continuam sendo os únicos parceiros principais de economia brasileira ou a gente teve outros? Então, se a gente observa o mapa, a gente consegue perceber que a Europa, os Estados Unidos continuam sendo lugares que a gente exporta bastante. O Mercosul, né, continuam sendo lugares que a gente exporta bastante. E aí a gente tem também a Ásia, né? Nos últimos anos, com a criação do Mercosul, a nossa participação com a economia da China, ela tem se ampliado bastante, tá? Fatalmente, a gente tem alguns problemas aí que podem surgir por conta da política do Brasil, mas até o momento a China é o nosso principal parceiro econômico na atualidade, tá? Então a gente percebe aí que o cenário ele se manteve, né? A gente ainda mantém parcerias com os Estados Unidos e com a Europa, mas eu tenho ampliado a participação com a China, tá? Com países aí asiáticos. Ok?
Sim. Que mercados se constituem como principais parceiros comerciais do Brasil? Então, os mercados são a Ásia, a Europa, os Estados Unidos e a América do Sul. Então, na B, vocês vão colocar Ásia, Europa, Estados Unidos e América do Sul. Em sua opinião, quão importante é expandir as relações de comércio com outros mercados, como a África e o Oriente Médio? Justifique a sua resposta. Alguém fez essa ou quer falar se acha importante o Brasil expandir relações comerciais com esses países do Oriente Médio e da África? Aqui é pessoal, tá? Vocês podem achar que é bom, né, que quanto mais parceiros, independente da questão econômica desses países, quanto mais parceiro nós tivermos, melhor. Outros podem pensar, eu não acho que seja bom, porque os países da África, os países do Oriente Médio são países que têm economia fraca, não consomem tanto. Então é sempre bom vocês se lembrarem que de grão em grão a galinha enche o papo, tá? Vulgarmente falando, significa que quanto maior for a sua ampliação das relações comerciais, obviamente que observando aí algumas condutas dos países, se são bons pagadores, se realmente quitam aquilo que eles devem, você pode fazer relações comerciais, tá? Que eles respeitem o meio ambiente, respeitem os direitos humanos, tá tudo certo. Um dos aspectos característicos da globalização é o comércio internacional. Analise o gráfico com atenção. Variação percentual do comércio de bens no mundo de 1821 a 2016. Então, a gente percebe aqui que ele sobe, desce, sobe. Em 2008, 2009, lá para baixo, depois volta a crescer novamente. Complete as lacunas. De acordo com o gráfico, de um modo geral, o crescimento do comércio global nos últimos 35 anos, ele tem sido, na opinião de vocês, um crescimento que está acima ou ele está abaixo? É um crescimento positivo ou negativo na maior parte do tempo? Então, ele é um crescimento positivo. Na maior parte do tempo, a gente percebe aí que houve, né, crescimento aí do comércio global. O volume de comércio de bens foi inferior ao ano anterior em dois momentos. Então, ele foi inferior em 2000. Vocês podem pôr que ele foi inferior em 91, aliás, em 2001. Não, gente, migra. Aqui, ó. Vamos olhar esse aqui, ó. Em 81, 82, ele foi inferior, ó, tá abaixo de 0. E em 2009, ele também tá abaixo de 0, que é inferior. A gente não vai olhar no isolado aqui, tá? Vamos olhar aqui, ó. Entre as vantagens que podemos obter no nosso dia a dia com a expansão do comércio global, destaca-se. Alguém chegou a fazer essa? Então, assim, ó, quanto mais acesso a comércio com outros países, a gente vai comprar aquilo que a gente não tem, né? Então, as vantagens é que a gente tem mais acesso a produtos com mais tecnologia, que são provenientes aí de outros lugares do mundo, tá? Então, essa é a principal vantagem. Acesso a produtos que nós não temos aqui. Mencione um aspecto negativo gerado pela globalização e pelo crescimento do comércio mundial. A gente já falou para vocês, né, que a globalização ela vai acontecer com uma integração entre os países, e essa integração ela se dá por maior acesso à internet, pelas questões de meio de transporte. Então,
quando a gente fala do crescimento do comércio mundial, por exemplo, você ter navios mais rápidos, né, controlados por computadores, você ter aviões, você ter trens, bala, enfim, você tem uma série de desenvolvimentos dentro da tecnologia de transporte, dentro da tecnologia de comunicação, que elas facilitam essas relações comerciais, né? Só que a gente já comentou com vocês também que não são todos os países que possuem essa mesma dinâmica de desenvolvimento econômico, né? Tem países que são mais atrasados. Então, o aspecto negativo é que os países que são mais atrasados no desenvolvimento de tecnologias, eles são dependentes de tecnologias produzidas em outros países. Então, essa dependência tecnológica, essa dependência de comunicação, isso é um aspecto negativo, tá? Porque você reforça a pobreza de alguns países, né? Então, a globalização, já dizia Milton Santos, ela é perversa, porque ela deixa muito evidente as desigualdades globais. Tá claro isso para vocês, sétimo ano? Sim. Então, trazendo para o nosso nível, né? Se a gente for pegar aí a educação, nesse período de pandemia, ficou evidente o quão desigual é o acesso das pessoas à internet. Nós temos, por exemplo, estudantes que não conseguem fazer as coisas, não conseguem acessar a internet, não conseguem fazer prova, não conseguem fazer as atividades, porque não tem internet, né? Não conseguem pagar por um pacote de internet. Muitas vezes você tem um celular numa casa para atender toda uma quantidade de famílias aí de 3 estudantes. Então, muitas vezes é inviável. E isso reforça o quê? Que quem tem mais acesso está na vantagem, porque consegue estudar, consegue fazer, consegue se preparar, consegue avançar. Quem tem menos acesso está parado no tempo. Entra aí também a questão, outros aspectos, tá? Não é só isso, tá, gente? Não adianta também a pessoa ter acesso e não ter vontade, tá? Uma coisa, infelizmente ou felizmente, não tem nada a ver com a outra, tá? Plantação de milho no Paraná, vista aérea do Porto de Santos em São Paulo, né? Observe as imagens acima e leia a frase a seguir. O Brasil é um dos maiores produtores, exportadores agrícolas do globo. Então, o Brasil ele consegue produzir alimento que é capaz de alimentar mais de 3 bilhões de pessoas, tá? Metade da população do planeta. O grande problema é que o Brasil ele tem vários problemas, né? Um grande problema é que ele tem muitos problemas. Quais são eles? Ele tem perda, né, dessa retirada de produtos aqui, ele não tem lugar adequado de armazenamento, o processo de transporte deficitário, faz com que a gente perca muita coisa, por isso que tem fome ainda no planeta, tá? Mas a quantidade de alimentos que é produzida no mundo, ela seria completamente suficiente para não deixar mais ninguém com fome. O problema são as questões estruturais. A participação do Brasil no conjunto do comércio mundial, contudo, é muito discreta. Confira a notícia a seguir. A recessão que afetou a economia brasileira no ano passado fez com que o Brasil caísse de 25ª posição em 2015 para 28º lugar no ranking de países importadores, com 0,9% das importações globais. Segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, como país exportador, o Brasil seguiu na 25ª posição, onde participa de 1,2% das vendas. Então, a gente consegue perceber que a gente vende mais e compra menos. Qual é a participação percentual global do Brasil entre os maiores importadores e exportadores do mundo? Então, como importador, a nossa participação é de 0,9%. E de exportador, a nossa participação é de 1,2%.
O Brasil tem grande destaque entre os exportadores de produtos agropecuários, mas não tem o mesmo desempenho no comércio internacional. Como se explica essa diferença? O que o Brasil mais exporta mesmo no 7º ano? Matéria-prima. Matéria-prima. E o que a gente mais compra? Produtos manufaturados. Isso mesmo. Qual que tem maior valor agregado? Os produtos manufaturados. Então, o desempenho no comércio internacional do Brasil, em geral, ele é um desempenho ruim, tá? Porque a gente acaba sendo dependentes dessas commodities que têm baixo valor agregado, que os preços oscilam, né? Porque vai variar aí da questão da lei da oferta e da procura. Então, quanto maior for a sua oferta, quanto mais produtos disponíveis você tenha, menos valor ele vale. Quanto menos produtos, mais valor ele terá, mas é o mercado, né? O capitalismo quem faz com que haja essa oscilação de valores. Então, o Brasil, sendo um exportador de commodities, ele fica muito vulnerável a essas oscilações de preço de mercado. Quando você exporta um produto manufaturado, essas oscilações elas são menores, infinitamente menores. Então, o desempenho do Brasil ele acaba sendo um desempenho deficitário, né? Ele acaba sendo um desempenho que, infelizmente, a gente vende sem valor agregado, que custa 5, e compra com valor agregado, que custa 7. Então, se você for olhar a sua balança comercial, você vende produto barato e compra produto caro. Vai ter uma hora que a conta não vai fechar, tá? Então, esse é o principal problema aí com relação ao comércio internacional do Brasil. E o Brasil, além de comprar mais caro, compra pouco, tá, gente? Porque não tem dinheiro, tá em crise, não investe e essa crise é ad eterno. Até aqui tudo bem, gente? Deu para vocês entenderem? Sim, prof. Então tá. Então a gente para por aqui e a gente continua essa correção amanhã, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Não deixem de fazer a prova, façam a prova com carinho. Ela tá aparecendo para vocês a possibilidade de repetir a prova? Sim, professora. Tá, então tá bom. E aí vale a maior nota, tá? E aí eu gostaria que tem um povo aí que ainda não fez recuperação, não fez prova de recuperação, e, enfim, tá com burro na sombra, né? Então eu faço um apelo aí que vocês façam a minha prova com carinho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Tchau, gente. Tchau, prof. Até amanhã.